agradecendo já de antemão o convite, Fernanda Moura e Laís Perrot, do Coletivo Maria Maria, a casa de vocês. Muito obrigado. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu estive aqui conversando com vocês, acho que deve ter um ano mais ou menos. Na época eu estava na coordenação da Casa da Mulher, que é um centro de referência que existe em Juiz de Fora, para atender especialmente as mulheres que estão em situação de violência. Hoje eu não estou lá mais, mas eu acumulei, né, uma experiência muito sofrida até, né, porque a gente atendia mulheres todos os dias, chegavam mulheres naquele ambiente, né, que em sofrimento especialmente de seus companheiros, mas a violência contra a mulher, ela não é somente praticada pelos maridos, companheiros e namorados. Muitas vezes filhos cometem violência com suas mães, irmãos, tios, sobrinhos, especialmente também quando envolve alguma questão patrimonial. Né? Então hoje a gente veio bater um papo com vocês, qualquer dúvida podem levantar a mão, né? E interromper, a gente esclarece. Eu estou aqui hoje junto com a Laís. Nós duas fazemos parte do Coletivo Maria Maria, que já existe em Juiz de Fora desde 2006, que é um coletivo formado apenas por mulheres, né, que a gente discute, faz algumas ações para melhorar a vida das mulheres. E esse tema da violência contra a mulher é um dos temas mais solicitados pelas nossas companheiras, pelas mulheres que moram em Juiz de Fora. Juiz de Fora não é diferente de outras cidades do Brasil. Infelizmente, o número de registros de violências contra a mulher em Juiz de Fora tem aumentado, inclusive o número de feminicídio, né, que é a morte, o assassinato da mulher apenas por ela ser mulher. Então, hoje a gente vem mostrar para vocês alguns dados, alguns números. E às vezes pode ter alguma mulher pensando assim, esse tema não tem nada a ver comigo, eu não sofro violência. Mas quando uma mulher sofre, eu acredito que todas sofrem, né? Pode chegar a vez dela. E às vezes, todo mundo conhece alguma mulher, ou alguma vizinha, alguma parente, né? Que tenha passado por alguma situação dessas, ou que esteja passando. Então é bom saber que em Juiz de Fora tem locais, né, que ajudam mulheres nessa situação. Tem a Casa da Mulher da Prefeitura, tem a Delegacia da Mulher. Aqui a gente é privilegiado, que a gente, né, privilegiado entre aspas, porque o ideal é que nem precisasse de existir, né, gente? Mas já que existe, a gente pode contar com o apoio desses locais. Eu vou passar para a Laís e a gente vai bater nessa bola, tá? E qualquer coisa podem interromper a gente, tá bom? Bom, boa noite, gente, tudo bem? Prazer estar aqui, agradecer, né, o projeto aí pelo convite, o Paul. Já conhecia o projeto de nome, mas nunca tinha vindo aqui, né? Então é muito alegre para mim estar aqui hoje para poder falar sobre esse tema, junto com a Fernanda, que é uma querida, fez um trabalho muito bom, muito importante à frente da Casa da Mulher, né? E militando com a gente no nosso coletivo de mulheres, né, no nosso movimento de mulheres, no coletivo Maria Maria. E é isso que a Fernanda falou, né? A gente não queria que a gente precisasse ter esses órgãos públicos para ajudar as mulheres vítimas de violência, mas infelizmente a gente ainda precisa ter. E uma coisa que eu acho importante, que eu acho que isso dialoga muito com a questão aqui do projeto, dialoga muito com aquela frase que está ali, né, sobre a questão da saúde física e da saúde mental, porque a gente sempre fala, né, essa questão da violência contra as mulheres, a violência contra as mulheres não é violência só física, né? É aquela coisa que vem todos os dias. A maioria das nossas violências que a gente sofre todos os dias não é um soco, não é um empurrão, não é um estupro. A maioria das violências que a gente sofre todos os dias é a violência psicológica, né? E muitas vezes a gente não percebe. E muitas vezes também quem comete essas violências com a gente também não percebe. E ele não percebe mesmo. Por quê? Porque
gente foi criado sempre para fazer isso que a gente faz, para oprimir as mulheres. Né? Até pouco tempo atrás, as mulheres não podiam fazer muita coisa. Né? Como o Paul disse, que aqui tem uma idade, como é que você falou? Que a faixa etária que é mais avançada. Eu vou dizer que como vocês são jovens há mais tempo, muitas coisas aqui vocês podem, né, lembrar, assim, eu não sei vocês, mas até pouco tempo atrás, a maioria das mulheres casadas era obrigada a ter o mesmo CPF do marido, não é? E isso é uma coisa assim, né, gente? Cada um é uma pessoa. Eu sou uma pessoa, meu marido é outra. Como que a gente tem o mesmo número de registro? Né? Então, uma pequena coisinha, né, para a gente iniciar. E como a própria Fernanda disse, a gente trouxe a primeira frase. Já passou. Aqui. Uma frase da Audre Lorde, que é uma pensadora, né, muito importante, uma mulher negra muito forte. Ela diz, né, eu não sou livre enquanto outra mulher como prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. E isso é uma filosofia do nosso coletivo, que não adianta eu não estar passando por algum tipo de violência, mas se eu sei que tem mulheres vítimas de violência todos os dias, eu não consigo viver em paz, eu não consigo, né, continuar a minha jornada, eu livre pela rua, sabendo que tem outras mulheres. Então é por isso que a gente dedica a nossa vida a tratar sobre esse tema, né, Fernanda? Com certeza. E a Laís me fez lembrar que tem muitas mulheres que literalmente ficam presas. Quantas mulheres a gente atendeu na Casa da Mulher que viviam em cárcere privado pelos seus companheiros? Hoje, gente, nesse ano de 2023, em pleno século XXI. Então é um tema que a gente tem que falar, tem que estar nas nossas rodas de conversa, né? Exatamente. E aí por isso que a gente vai falar um pouquinho, trazer alguns dados e depois eu sou professora de história, gente, então eu vou falar um pouquinho assim da história, por que que a gente trata as mulheres dessa maneira. Eu vou tentar fazer esse contraponto aí com a história do mundo, né, com a história da nossa civilização mais antiga, né, da nossa história. Mas antes a gente tem alguns números, né? A Fernanda sabe muito bem disso, que como ela estava na Casa da Mulher, né, Fernanda? Antes de eu passar para todos esses números aqui, no ano passado, aqui em Juiz de Fora, vocês têm ideia de quantas mulheres registraram algum tipo de violência? O ano inteiro. O ano inteiro do ano passado. Mais de quê? 2.000? 12.000 mulheres no ano passado. Só em Juiz de Fora. Que registraram, fora as que não têm coragem de registrar, né, gente? Então é um número muito grande. E o Brasil é o 5º país que mais violenta as mulheres, né? Que mais tem casos, que mais tem registros, né? É um número muito grande, né? 12 mulheres por dia são assassinadas, né? Que é o que a Fernanda disse, por feminicídio. Né, que é a morte de mulheres por elas serem mulheres. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Né, e a maioria dessas vítimas são vítimas de alguém que está ali na sua casa, né, violência doméstica, isso é a grande maioria, né, pelos seus maridos, pelos seus filhos, pelos seus namorados. Agora esse é um dado também assustador. 135 mulheres são estupradas todos os dias no Brasil. É uma estimativa, né, gente? De acordo com uma média, de acordo com todos os casos que tem de denúncia. Então é um número, assim, assustador. E como a Fernanda mesmo disse, né, Fernanda? Isso são pessoas que chegam a registrar a denúncia. Fora todas as mulheres que sofrem caladas todos os dias. Que depois a gente vai falar também por que essas mulheres sofrem caladas, né? Aqui tem mais alguns números, né? Os aumentos dos casos e tudo. Juiz de Fora tem 11 vítimas por dia. É muita coisa. Pode passar. Mas é porque aí tá também. Depois a gente vai deixar a apresentação com esses números, né, e tudo. Mas aí aqui tá falando, né, a faixa etária.
predominam os atendimentos na faixa etária dos 30 aos 59 anos, né? E além disso, 1/3 das pessoas atendidas eram crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos. Acho que essa é uma questão também muito importante, né, gente? A gente precisa proteger nossas crianças, né? Nossas crianças precisam também estar nesse espaço de proteção. E seguido dos jovens com as idades de 18 a 29 anos, né? Juntos, esses dois grupos etários representam 62% dos casos noticiados. Então, para a gente ter uma noção também de quem são as pessoas que estão, as mulheres que estão passando aí pelos casos de violência. Eu falo, gente, que a violência doméstica é a violência mais democrática que tem, porque ela atinge qualquer faixa etária, ela atinge qualquer raça, nível de escolaridade. Então, qualquer mulher, só por ser mulher, ela pode estar sofrendo algum tipo de violência. Aqui são mais casos, né? A questão dos estupros, acho que a gente pode passar, né? E esse é um dado que tem ali importante, né? Que fala também que as mulheres negras são mais violentadas que as mulheres brancas, né? Isso também é um sintoma importante aí da questão do racismo também, né? Na nossa sociedade. O maior número de agressores são conhecidos das vítimas, inclusive dos estupros. Gente, por favor. Então, aí esses são os dados agora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? E nesse anuário que eles fazem, esse fala que Juiz de Fora é a segunda cidade com mais violência contra as mulheres do nosso estado, né? E isso pra gente é uma vergonha, né, gente? A gente precisa combater isso, né? A gente quer que Juiz de Fora esteja nos rankings das coisas boas, né? Agora, a gente ser a segunda cidade que mais violenta as mulheres é muito, muito triste, né? Até porque a gente não é a segunda maior cidade, né? De Minas, a gente é a quarta. Então, é motivo de tristeza pra gente. Uma coisa que vocês mesmos devem estar percebendo nos noticiários locais, Juiz de Fora aumentou muito o número de assédio também contra as mulheres. Às vezes, no próprio ônibus, quantas vezes o motorista tem que parar. Recentemente teve um caso de um homem assediando uma mulher grávida dentro do ônibus. Então, assim, é inadmissível essas coisas, né? E aí, antes de entrar nessa coisa do estupro, como eu falei para vocês, eu sou professora de história, né? Então, eu vou trazer um pouquinho para a gente falar um pouquinho de como que a gente chegou, né, nesse estágio aí da nossa sociedade de tanta violência contra as mulheres, né? A gente, no nosso coletivo, a gente sempre faz algumas reflexões, né? E a gente reflete que essa situação da violência contra as mulheres é uma questão da desigualdade entre os homens e as mulheres, né? Então, isso vem desde sempre, desde de que o mundo é mundo, desde que a gente se organiza, né, em sociedade, a gente tem algum nível de desigualdade entre os homens e as mulheres. Aí eu vou pegar um exemplo, que é um exemplo até que a gente conhece muito, eu não sei se, como nós aqui somos jovens há mais tempo, não sei se vocês vão lembrar lá da época, né, da escola, mas eu não sei se vocês lembram, a gente teve um período, né, na Idade Média que a gente chama de caça às bruxas, né, que as mulheres foram queimadas na fogueira. Vocês lembram disso? Joana d'Arc. Vocês sabem por que essas mulheres eram queimadas na fogueira? Porque elas eram espertas demais. Porque elas eram espertas demais. A Maria descobriram que a mulher é que a deusa que criou a humanidade. Foi a Eva. Que Eva pecou o quê? Pois é. E aí... Não era nada. E o que a gente viu, e até em pesquisas mesmo de historiadoras, né, pesquisas científicas mesmo, mostram que as mulheres eram caçadas e chamadas de bruxas, de feiticeiras, porque elas sabiam fazer algumas coisas que algumas outras pessoas não sabiam. E isso era chamado de bruxaria. Por exemplo, ela sabia ir na horta dela, ou na floresta, e pegar uma
uma erva, né, uma folha, e fazer com que aquilo curasse alguém. Que hoje são os remédios, né, gente? Os remédios, hoje tem os comprimidos, né, os xaropes, mas todos eles vêm de alguma coisa natural, vêm de alguma planta. Ofereceu um chá nessa época da criança. Pois é, oferecia um chá, pegava lá a erva, fazia um chá e curava a dor de cabeça, né? Às vezes fazia uma massagem com as próprias mãos e as pessoas chamavam isso de bruxaria. E as que não cobram, que são perseguidas, tá? Pois é. E aí, a gente... o que essas historiadoras chegaram à conclusão é que... Por que elas eram perseguidas? Porque quem sabia fazer isso eram as mulheres. E que, por exemplo, se fossem os homens que soubessem pegar isso e curar a dor de cabeça, curar a dor de barriga, curar alguma coisa assim, eles seriam os inventores do remédio. Só uma coisinha. Uhum. Antigamente, Metade do meu seu costela antigamente, eu vou falar mais alto aqui. Não existia bezedeira. Sim. A criança estava com dor de barriga e era bezedeira. No outro dia sarava. Hoje você compra remédios caríssimos e as crianças estão tudo morrendo. Exatamente. Os saberes, às vezes, ancestrais, né? Às vezes são melhores para nos curar do que a gente se entupir de remédio, né? Mas essas pessoas essas estudiosas começaram a perceber que essas mulheres foram perseguidas porque elas sabiam fazer coisas que os homens não sabiam. E aí elas foram sendo perseguidas pelos homens, né? Porque quem detinha o poder ali naquela época eram homens. E aí, gente, aqui, né, nós estamos entre mulheres e entre homens. Vocês podem achar que a gente está aqui falando mal dos homens, né, Fernando? Falando que as mulheres querem ser melhor que os homens e tudo. Mas exatamente, mas o que a gente fala aqui é o que acontece todos os dias, né? Obviamente que nós temos as exceções às regras. Eu espero que os que estão aqui sejam as exceções e nos ajudem, né, para o futuro a conscientizar os outros homens, né? Mas o que a gente está falando aqui, a gente sabe que existem homens que são muito parceiros nossos, mas a gente está falando do que acontece todo dia, né? Inclusive, nós temos marido, né, Laís? Temos filhos homens. Então, o que a gente luta, né, que todas as mulheres deveriam se preocupar, é para que a gente conquiste direitos iguais, né? Mulheres e homens possam ter os mesmos direitos. E a gente vem avançando muito, né? Depois nós vamos mostrar uma listinha ali de coisas que nós conquistamos no decorrer desses muitos anos, né, Laís? Não, exatamente. Aí o tempo vai passando e tudo, chegando nos dias de hoje, para a gente entender um pouco dessa questão da desigualdade, eu sempre busco muito na questão da educação, né, das nossas crianças. E aí a gente já vai tocar aí no que a gente chama no nosso movimento de divisão sexual do trabalho. O que é isso, né? São o que é tarefa das mulheres, o que as pessoas acham que é tarefa das mulheres e o que as pessoas acham que é tarefa dos homens. E isso a gente vai ensinando as nossas crianças isso todos os dias, né? E desde sempre também. Porque, por exemplo, uma menina e um menino. O que a gente dá de presente para o menino? Bola, carrinho, aqueles brinquedinhos de montar, aviãozinho, né? Coisas que eles vão ser ensinados que eles podem ir. E para a menina? Boneca, panelinha, vassourinha, fogãozinho, tudo rosinha. Acho lindo. Acho lindo, mas é muito deseducativo. Uma coisa, que eu acho que é assim, é uma coisa útil, não é bobagem não. Eu escutei uma vez de uma pessoa evangélica, a mulher sabe edificar. Se a mulher é capaz do homem, ele vai sempre, entendeu? Exigir, lavar, passar, cozinhar, tal. Ele chega em casa cansado, toma banho, vai ver televisão e fica de frozô lá. Aqui, minha comida não está pronta, não. É verdade. Se a mulher se posicionar e falar aqui, ó, eu vou tomar banho, você vai esquentar comida.
Exatamente. Eu vou pôr a roupa para lavar, você pendura no varal. Você tem que exigir as coisas, porque senão o homem fica só no transor. É exatamente aí que eu queria chegar. Porque Completando o que ela falou, as pessoas só fazem com a gente o que a gente permite. Entendeu? Falou tudo. não, exatamente. Mas, e nesse caso, tem uma permissão disso que é coletiva. Porque a gente foi ensinado dessa maneira, cultural. É cultural. A gente foi ensinado dessa maneira, né? A gente foi ensinado que os homens vão para fora de casa, trabalham, vai se divertir, e que as mulheres ficam em casa, tomando conta do filho, da casa. Só que aí a gente vai avançando, e realmente isso acontecia, né? Porque até pouco tempo atrás, no início do século passado, né, as mulheres só podiam sair de casa para trabalhar ou para estudar se tivesse autorização escrita do marido ou do pai. Né? Então, até pouco tempo atrás, isso era por lei. E aí continuou isso culturalmente. Só que aí as pessoas se esquecem que o homem chega em casa cansado do trabalho e não quer fazer nada, e não faz nada, mas a gente também. A gente também chega em casa tarde do trabalho e os homens não dividem a tarefa com a gente. A gente continua sobrecarregadas, porque a gente, além de trabalhar fora, a gente trabalha dentro de casa. E esse trabalho não é remunerado. Eu queria ver, pagar pelo trabalho que as mulheres fazem em casa, né, gente? Paga uma faxineira para ela. Pagar uma faxineira, pagar uma babá, uma cozinheira. Aí pode ficar esperando. Pois é. Geralmente essas mulheres que são pagas para fazer são mulheres, né, gente? Dificilmente a gente tem um faxineiro, um babá, né, um homem. Não, e a gente ainda tem que pagar, porque esse não quer pagar, não. Pois é. Mas é um pouco isso, assim, né? A gente sempre foi, a nossa sociedade foi criada nesse sentido, né? De colocar o que é papel do homem, o que é papel da mulher. E no nosso entendimento, isso acaba gerando isso que ela estava falando, a desigualdade. E os homens se sentem no direito de nos agredir se a gente faz algo de diferente disso que a sociedade que a sociedade diz pra gente, né? Que é o normal. E aí, muitos dos casos vai acontecendo dessa maneira, porque os homens foram ensinados que eles são melhores que a gente. Um exemplo até que eu quero te dar em relação a isso é que até pouco tempo atrás a mulher só poderia fazer ligadura de trompas se o marido autorizasse. Mudou esse ano. Olha que absurdo isso. Essa lei da ligadura, ela foi mudada agora, esse ano, gente, em abril. Absurdo isso. Em abril. Agora é a gente que para, é a gente que fica com o barrigão, é quem tem que mandar. Nem esse poder de decisão a mulher tinha. Pois é. Mudou também a quantidade de filhos, porque parece que a mulher tem que ter 2 filhos para poder fazer ligaduras. Mudou. Não, agora a mulher sem filho ela já pode fazer. Mudou até a questão da idade também. Não, e outra coisa também, os homens não aceitavam que as mulheres davam fila, aí tinha 10 filhos. Exatamente. 10. E até pouco tempo a gente nem podia, né, ter essa escolha de evitar a gravidez com as pílulas, né? Agora elas ganham de graça, mas não tomam. Pois é. É outro papo que a gente tem que ter também, né? Sobre essa questão do planejamento familiar, né? Dessas questões. Acho que é um assunto sério também que a gente tem que travar. Não é questão de criar atrito entre o marido e a mulher, o homem e a mulher. A questão é dialogar, né, gente? A gente tem que dialogar e chegar num acordo. Se o marido e a mulher trabalham fora, quando chegam em casa, é mais normal dividir as tarefas, né? Agora, não é pecado, não é errado a mulher ficar em casa cuidando da casa. Se ela está feliz assim, está bem assim, ótimo, né? Hoje tem casos que a mulher trabalha fora e o homem cuida da casa, né? Então, assim, isso é tranquilo. Minha prima Marina, filhos maravilhosos. Pois é. E aí, continuando isso que a gente está falando, mas falando sobre a violência sexual, que a gente falou no início, né, Fernando, que é um número muito grande por dia, né, o estupro, né, a violência sexual de todas as formas, a gente também identifica que a gente vive no que as pessoas costumaram chamar de cultura do estupro, que é o que a gente estava falando aqui agora, que a sociedade naturaliza várias coisas.
né? Então a gente costuma falar, né? Se a mulher é assediada, é violentada de alguma forma, a gente costuma pensar e até mesmo falar: ah, mas por que ela estava nesse lugar a essa hora? Que roupa que ela estava? Por que ela bebeu? Né? E isso a gente acaba culpando a vítima, né, da agressão que foi cometida contra ela. E isso a gente chama de cultura de estupro, porque é naturalizado. Acaba que a gente mesmo para e pensa. Já vem na cabeça que a gente foi ensinado que as mulheres não são da rua. Eu passei isso quando eu tive meu primeiro filho. Eu morava em Juiz de Fora. Fala mais alto. Eu passei isso quando eu tive meu primeiro filho. Eu morava em Juiz de Fora e fui mãe solteira. Então, eu voltei para minha cidade porque o pai do meu filho falou que não era filho dele. Inclusive, não foi filho dele. Nasceu a cara dele, a avó apaixonou e não foi filho dele. Ele só deu dinheiro, não deu amor, porque não era filho dele. Não foi, morreu meu filho, infelizmente, não foi filho dele. Só que quando eu estava grávida, o que eu fiz? Eu corri para o meu berço, meu pai e minha mãe, porque, peraí, não é filho dele, eu estou sozinha, então vou com meus pais, né? Aí, quando eu peguei o progresso, minha irmã veio aqui me buscar. Aí eu peguei o progresso e fui para Vassouras, que eu moro lá. Eu sou de... Só que quando o ônibus ia para Volta Redonda, e ele dá uma parada antes de Paraíba do Sul, num negócio lá. Você acredita que eu estava com vestido? Eu era muito magrinha, não parecia nem barriga, mas eu estava maravilhosa. Obrigada. Eu estava com o vestido aqui assim, não era curto, era aqui assim, sabe, acima do joelho, muito bonitinho e tal. Você acredita que o cara me passou a mão, me chamou de vagabunda quando eu disse que estava grávida? O motorista não fez nada. A minha irmã ficou me falando assim alto: você não devia estar com essa roupa, sabe? E eu fui humilhada. Eu sei que eu xinguei o cara, eu queria bater nele, eu estava grávida, mas eu queria bater nele de qualquer jeito. E quando eu desci na minha cidade, ele ficou assim: eu estou marcando sua cara, vagabunda, eu sei onde você mora, porque eu xinguei ele muito, falei que a mãe não deu educação, tadinha da mãe. Mas na hora da raiva você tem que desabafar, né? Eu gritei, falei que a mãe não tinha educação e tal. Então, tipo assim, eu passei isso há 36 anos atrás, como se fosse normal, passar a mão, e passou a mão mesmo, me machucou, não passou a mão. E isso é isso, você estava de um vestido, então... Qual é o trauma que você teve há 36 anos? Eu nunca esqueci. Eu fiquei chorando, você vai esquecer. E quando eu cheguei em casa, eu sofri pior. Porque minha família é muito cabeça fechada, muito. Tipo assim, pro meu pai, eu ser mãe solteira era um absurdo. Aí eu ainda sofri assim, claro, fica com o rabo de fora. O cara não tá errado não, tá botando o rabo de fora. E é exatamente por isso que a gente falou também lá atrás, que não são todas as mulheres que denunciam. Porque elas têm medo da reação da família, dos vizinhos, né, das pessoas. O que as pessoas vão pensar? Se elas denunciam que foram estupradas, né, vão falar que elas são vagabundas, vão falar a perseguição. Os próprios policiais, às vezes, né, julgam na hora que ela vai fazer um registro. Né? Lógico que a maioria é bacana, mas pode acontecer. Uma senhora relatou para a gente lá no idoso que ela foi estuprada por um policial. E ele ameaçou e ela não pôde dizer nada, porque ele ameaçou se ela denunciasse ele. Por isso que a gente fala, né, que na delegacia de mulheres a gente defende que a maioria dos profissionais sejam mulheres, né, para entender e ter essa empatia. Gente, vocês desculpa eu estar falando muito. Eu sou policial, meu marido pisou na bola comigo, eu chegava de madrugada com os colegas, aquela bagunça toda. Eu falei: eu vou separar de você. Ele falou assim: separa de mim que eu te mato. Eu fui na gaveta, peguei meu revólver e peguei na mão dele e falou: quer matar, mata agora. Nunca mais ele falou gracinha. Pra gente ver que isso acontece com todo mundo, tá vendo? Agora. É que matou. Eu tô aqui, ó, já tô no quarto marido, graças a Deus. Maravilhosa. Mas esse agora é maravilhoso, sabe por quê? Ele não é alcoólatra. Eu só venho onde alcoólatra. Só alcoólatra. Deus abençoe. Ô, gente,
Mas é isso, as mulheres não denunciam, por exemplo, os casos de estupro, de violência sexual, por medo, né, do que as pessoas vão pensar delas. Né? E elas também não denunciam as violências que elas sofrem, por exemplo, dentro de casa, por várias razões. E aí, a gente naturaliza muito também, que a gente sempre fala que a mulher que apanha e continua apanhando, a gente fala que é mulher de malandro, não é? Que gosta de apanhar. Não, vai melhorar, que eu vou ficar. Mas é exatamente isso. As mulheres acham que ele vai melhorar. Nunca mais vou fazer isso. Eu vou ser bom, eu vou ser aquilo. E ó, cada dia melhor. Isso que a colega está falando ali é o ciclo da violência que já é estipulado até na Lei Maria da Penha. Começa, né, o namoro normal, o casamento, aí vem aquela fase de tensão. Quando a mulher quer tomar alguma atitude, ele pede desculpas, fala que vai mudar, vamos repensar porque a gente tem os filhos, aí fica um tempinho bonzinho. Depois começa tudo de novo e vai aquele ciclo todo, né? E chegando às vezes nos casos piores do feminicídio. Agora, eu acho que a pior violência em relação à violência, agressão, é a violência psicológica, que é muito mais, acontece muito mais do que a violência mesmo propriamente dita, a violência física, é a violência psicológica. A violência psicológica vai acabando com a mulher. Esse final de semana mesmo, eu estava com uma amiga na minha casa, amiga de 45 anos. Ela sofreu violência psicológica por 33 anos. E não pôs pra correr, não, pai? Não, e é uma mulher independente e tudo, e sofreu esse tipo de violência psicológica, que abalou a autoestima, depreciação do corpo dela, depreciação de todos os sentidos, entendeu? Então, essa violência é a mais recorrente. Porque ele mata de uma outra forma, né? Exatamente. Ele acaba com a força da mulher, com a autoestima dela, ela fica sem iniciativa, não acha que é capaz, né? Proíbe até às vezes de encontrar com a própria família, com amigos. Ele levantou a mão lá atrás primeiro. Eu tenho um amigo que ele apanha da mulher. Sabia que ia ter, sempre tem essa pergunta. Ele apanha da mulher, a mulher bate nele, quebra o celular novo, bate, quebra, ele tem que dormir no hotel, ela quebra a casa inteira. Mas assim, estou contando essa história, eu sou antimachista, não sou machista, mas esse outro lado existe. É claro que existe, gente. Nós estamos falando de seres humanos. Só que pela história, né, a gente vê que os maiores casos são de homens agredindo mulheres, seja psicologicamente, fisicamente, né? Quando eu trabalhava na casa da mulher, virava e mexia e chegava um homem lá. Não tem casa do homem aqui em Juiz de Fora, né? Eu estou com um problema com uma pessoa que sofre violência doméstica. Agora, como fazer para ajudar uma situação dessa? Como ajudar? Hoje em dia já pode denunciar. Para ela ir na delegacia da Não é direito público agora? Porque foi um presente de Natal que ela recebeu o ano passado. Aí, desde o ano passado, ela sofreu essa violência. Eu filmei tudo o que aconteceu. Tem tudo no celular que passou com ela. Os desafios das filhas que se juntaram com o pai e tiraram tudo que ela tinha dentro de casa, colocaram no terraço aberto, onde chovia, pegaram os guarda-roupas dela, que ela é colecionadora dessas antiguidades, 15, 20 reais no armário. Então, pegaram os armários dela, deram, deu os armários. Isso aí é violência patrimonial. As máquinas de costura, que a costureira faz o vestido de noiva, a coisa mais linda. É alto nível. Mas ela não sai da casa, não sai. Aí o que acontece? Eles botaram cimento nas máquinas dela para fazer a reforma do piso da casa. Fizeram a reforma da casa dela sem ela autorizar. Porque ela não queria se desfazer dos móveis. Então, quando ela foi para trabalhar, ela trabalha também fora, eles esperaram ela sair e fizeram isso. Ela já procurou ajuda em algum lugar? Procurou, mas aqui em Juiz de Fora?
Então, se ela não quiser registrar queixa a princípio, né, não está com coragem, aqui na Câmara Municipal tem o Centro Integrado de Atenção à Mulher, que ela pode ir lá conversar com a psicóloga, com a advogada, ela vai ser orientada do que, assim, ela tem que querer também, em primeiro lugar. Vendeu tudo as coisas dela. Mas aí ela pode ter, tem processo. Ela pode, eu fui advogada, para tentar ajudar. Aí, Já está com o advogado. Essa moça, ela apanhou do marido quando ela engravidou da primeira filha, apanhou do marido quando ela engravidou da segunda e apanhou do marido quando engravidou da terceira. Ela engravidou sozinha, né? Tentou para ter as filhas. Criou as filhas, tudo com costura. Costurou a vida toda para ter as filhas. E agora, depois, as filhas estão grandes, têm os trabalhos, tudo e tem o... Em vez de apoiar a mãe, apoia o pai. Então, isso acontece muito. É doente, é acumuladora e não gosta de coisa nova, não gosta de isso, porque ela gosta daquelas modelos antigos, de móveis antigos. Por isso ela sofreu essa violência de presente de Natal. E eu fiquei sem saber o que fazer. Ô, gente, olha, é porque nosso tempo está acabando. Esse tema é muito polêmico, a gente vai voltar, né, Paul? Quem quiser depois conversar com a gente separadamente, a gente continua a conversa, tá? A gente pode orientar onde vocês podem procurar, a gente está à disposição, tá? Mas isso acontece muito. Só falar só uma coisinha, vai encerrar. A coleguinha ali, ó, meu marido. O meu marido, meu segundo marido, ele tinha um ciúme de mim tão doentio. Se eu ficasse com essa calça aqui, ele falava assim, essa calça é de puta, tá muito apertada, tá isso, tá aquilo. Essa roupa é isso. Como é que é? Aqui, esmalte vermelho de puta. Batom, então? Batom nem pensar. Menino, mas um dia ele me xingou, ele falou assim, como é que é? Você é uma safada. Você é uma safada, você gosta de andar igual de safada. Eu falei, o quê? Você falou que eu sou o quê, safada? Eu meti a mão na cara dele, minha filha, quando você que eu pescoço dele fora. Aí eu meti a mão na cara dele, corri para dentro do quarto, tranquei a porta, ele tirou o friso da porta, de tantos esmurrar. Aí eu deixei. Aí quando foi de manhã cedo, ele acordou, oi amor, vou tomar café bom. Aí eu fui tomar banho, entrou pra dentro do banheiro querendo tomar banho, queria fazer sexo comigo. Mas se nada tivesse... Fala assim, não. Quem não me respeita aqui, não tem. Não, tranquei a porta do quarto, do banheiro, falei assim aqui, você vai fazer com quem você quiser, comigo não. O companheiro aí desse dia nunca mais me chamou de safado. Gente, alô, Alô, gente, eu adoro essa interação dos palestrantes com vocês. Só que nós temos uma música para começar às 8h15, tem o horário de ônibus que vocês, né, foi diminuído, está chovendo, está frio. Então, é o que elas falavam. Qualquer dúvida e opinião de algum acontecimento que tenha havido com vocês, depois vocês vão ter as redes sociais e o endereço delas para poder questionar, dar opinião, tá? Não é ser chato não, mas a gente tem uma hora até em função de salvaguardar a vida de vocês, o físico, tá? A segurança de vocês, faltou falar, a segurança de vocês. Então assim, elas vão encerrar daqui a 10 minutos e nós vamos ter uma música maravilhosa. Então, só tem mais uma pergunta, que é do senhor. Deixa eu levar o microfone para ele, que está muito longe. Só quero me defender. Primeiro assim, eu nunca bati em mulher, não. Relaxa! Esse caso aconteceu. Então, não, eu tive um relacionamento, me separei sem violência, sem encostar o dedo. É isso aí. Não estava legal, nos separamos, juridicamente, sem violência. Nenhum tipo de violência justifica, né, gente? Nem de homem para mulher, nem de mulher para homem, né? Isso que a gente quer, Olha né? aqui, mas melhor, né, filha? Aqui, você se amor de festa.
trabalhadeira, correr atrás. Eu trabalhava o dia inteiro, fazia 2 faculdades à noite, eu estava um duro danado, o homem me chamava de safada. Então, e aí... Mas foi muito bom todas essas intervenções, viu, pô? A gente gosta muito também. E como a gente adora, se deixar, a gente não deixa nem os meninos tocar aqui. Mas só para finalizar assim, isso que a gente estava falando aqui, senhor relaxa, a gente brincou, né, que sempre tem alguém que fala isso, mas é até muito bom. É muito bom, porque aí a gente também pode falar sobre isso, né? Porque no nosso entendimento, a gente quer viver um mundo de paz, né? A gente não quer um mundo nem que as mulheres sejam violentadas e nem que os homens sejam violentados, né? Mas a gente sabe que também acontece, né? Isso é a exceção, mas a gente sabe que acontece. E hoje também os homens são salvaguardados também, né? Os homens também não podem ser agredidos e tudo, podem denunciar, né? Todas essas coisas, não tem isso não. Mas como a gente, só para finalizar essa parte, né, da questão da violência, e alguém perguntou, quando ela estava contando a história da vizinha dela, é vizinha, né, da máquina de costura, acho que é vizinha. Alguém falou assim, mas ela continua com ele? E é isso, gente, muitas vezes continua. Não só por ter aquela história que a gente falou, de ter medo e vergonha, né, do que a população vai falar. Só não deixa eu terminar de falar. O pior de tudo é que eles fizerem empréstimo para fazer a obra e botar ela para nome dela. Ela está trabalhando para pagar a obra. Exatamente. E aí, muitas vezes, essas mulheres não denunciam. Não é nem só por vergonha, por medo, muitas vezes é por medo de que o cara possa fazer coisa pior com ela, é medo de que elas percam a guarda dos filhos. Às vezes também tem uma questão muito importante, que é a questão de dinheiro, porque muitas vezes essas mulheres não conseguem se sustentar sozinhas, não tem para onde ir. Então, muitas vezes as mulheres não denunciam por todas essas razões, né? Então, não cabe a gente julgar, né, também, se a mulher continua ou não. E hoje também, se a gente vê algum tipo de violência, existe o número 180 que a gente pode ligar, a denúncia anônima. Então, por exemplo, se no nosso prédio a gente está ouvindo alguma agressão contra a mulher, a gente pode ligar no 180, né, que é o disque denúncia da mulher, e pode fazer a denúncia. Falar assim, ó, estou aqui denunciando porque aqui no meu prédio tem uma mulher sofrendo violência, né? Então, isso pode ser denunciado. Então, eu acho que, né, Fernando, tudo que a gente ouviu aqui hoje de vocês é o que acontece todos os dias. Vocês imaginam, a gente que trabalha muito com isso, é todo dia, toda hora. E muitas vezes também, uma coisa que tem crescido muito é esse tipo de violência contra as mulheres no local de trabalho. Mas aí isso eu acho que é coisa para outra palestra, porque aí a gente ficaria aqui horas falando dos assédios que as mulheres sofrem no mercado de trabalho, né? Nas suas ocupações. E aí, você quer ir finalizando falando dos nossos direitos? Eu acho que esse respeito é tão grande que até nessa propaganda que está fazendo no ônibus que está aqui, está assim, ações de importunação sexual. Olha como o palavreado que eles usaram. Mão boba, encoxado, beijo roubado, olha, o que é isso? Vocês viram, não olha? É o que é isso. Mas isso não pode mesmo. É o que não pode. É o que não pode. Não, mas o termo. É o termo, né? Eles colocaram um termo que pode ser um pouco pesado, mas é uma coisa que todo mundo entende. É porque às vezes é para chocar. Para chocar mesmo. Isso que eu ia falar, para chocar. Agora eu só vou defender aquele rapaz lá que falou da cidade do amigo. Gente, quando ele falou, umas de vocês aí batendo com gente, quando a gente quer o nosso direito, a gente tem que dar o direito do outros. Exatamente. Se a gente não quer de respeito, a gente tem que, porque tem muito homem bom, gente. Tem muito gente desonesto, mas tem muito homem bom. É assim mesmo. Então a gente não deve querer Só um minutinho, gente, a gente já vai finalizando. Espera aí que o companheiro aqui está falando alguma coisa. No início da palestra, nós somos assassinados, duas mulheres.
mais um pouco. Se a lei fosse rigorosa, será que não diminuiria, não? Se fosse qual que não pessoalmente isso, se fosse uma lei rigorosa, será que não diminuiria? Então, eu ia num assunto parecido com esse. Ele perguntou assim, que se a lei fosse rigorosa, se a gente não teria acabado com isso. Não teríamos. Eu acho que a gente tem que juntar 3 coisas para a gente acabar com a violência, e não vai ser hoje. É um dia atrás do outro, tá, gente? É um processo. Eu acho que a gente tem que juntar as leis, a gente tem que juntar a conscientização, que é isso que a gente faz aqui, que a gente vai nas escolas fazendo. E eu acho que a gente tem que falar disso nas escolas, porque desde pequenininho a gente tem que ensinar e a gente tem que falar que não tem diferença, que a gente tem que tratar os homens e mulheres iguais, que a gente precisa dessa igualdade. E aí, gente, o povo vai me matar. A gente precisa finalizar. E aí... Não é pergunta, é só uma observação. O mais importante é a conscientização de que essa é uma camisa que quem tem que vestir são as mulheres que não sofrem a violência. Sim. Porque elas estão mais fortes do que as que sofrem a violência. Exatamente. E a gente quer que os homens sejam nossos aliados também nessa luta. Porque muitas vezes os homens estão no grupo de homens ali conversando, tomando uma cerveja, ou jogando uma bola, jogando um baralho, e aí tem as piadas altamente machistas e os homens não falam nada, apenas riem, né? Riem, como se estivesse aceitando aquilo ali. Então, a partir de agora, o que a gente quer pedir é a ajuda de vocês. Estamos no momento que os homens façam alguma piada que vai contra a moral das mulheres, que vai fazer tudo isso que a gente está falando aqui hoje, fala assim, cara, não é por aí. Você não está agindo legal. E a gente conta com a ajuda de vocês. A gente tinha 1 milhão de coisas mais para falar, né, Fernanda? A gente vai deixar o material aqui com o povo, se vocês tiverem interesse, você repassa para elas, né? E agradecer imensamente a presença de cada um, de cada uma, nessa segunda-feira chuvosa, né? Mas vamos encerrar com uma musiquinha que a gente tem no nosso Tagadagadá. Pois é, no nosso coletivo de mulheres, a gente tem a nossa bateria feminista, gente, que é linda. A gente se chama de as inimigas do ritmo. Mas é assim, a gente pega latas de tinta, tambores também, e tambores, aquelas, como é que chama? Aquelas bombonas de plástico, a gente pinta aquelas latas reutilizáveis, pega cabo de vassoura velho, corta ou madeira e a gente sai pela rua quando a gente tem manifestação, quando a gente tem essas coisas, a gente tem algumas musiquinhas que a gente gosta. Essa musiquinha aqui, conta com... Essa é linda. É assim. Canta com a gente, ó. Companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Pra dizer que nós, a gente anda bem, a gente vai sozinha, mas quando a gente se junta, a gente vai muito melhor e a gente vai mais longe também. Obrigada, gente. E desculpa, a gente fala muito, vocês falam muito, a culpa não é só nossa, tá bom?